Política de cotas, cotas étnicas, negros, indígenas, esse tipo de política, nos Estados Unidos se chama ação afirmativa. E no Brasil tem muita gente que ainda não entendeu a função desta política. E não é só por culpa da direita, é que uma parte da esquerda não sabe explicar esta política. Ninguém vai, com cotas, melhorar a vida individual das pessoas. A cota não é para isso. Se a cota for para melhorar a vida individual daquele, do fulano, ciclano, do Zezinho, do Eduardo, não vai resolver. Isso é uma perspectiva neoliberal. Você dá chance para que alguns possam ocupar espaço. Isso não tem sentido. Cota não é para isso. Cota também não é para resgate histórico. Houve opressão e agora, temos que fazer o resgate histórico nos redimindo da opressão. Pelo amor de Deus, gente? Os povos oprimidos, o que eles passaram, não há nenhuma cota que pague o que eles passaram. Querer fazer esse tipo de coisa é um escárnio, é uma piada de mau gosto. É o tipo de uma indenização que não cabe. As pessoas sentem, o oprimido se sente até ofendido se for assim. Então, se não é assim, que é as duas explicações que às vezes aparecem, para que é a cota? A cota é para acelerar o convívio social entre diferentes. Então você diz: todo o espaço brasileiro pode ser e deve ser ocupado por todos. Aí você olha alguns lugares e você não encontra uma série de grupos autenticamente brasileiros ali. E aí você vai investigar e descobre que é sim o preconceito, que é sim um problema histórico. E que você pode fazer uma integração, pode colocar mais gente naquele lugar, gente que não está naquele lugar, e com isso criar o convívio. E criando o convívio, diminui o preconceito. Então, a universidade é típica, a escola é típica. O Brasil é um país de maioria negra e na universidade você tem poucos negros, principalmente em determinadas carreiras. Então você faz a política de cotas não para premiar alguns ou para fazer resgate histórico. Você faz a política de cotas para acelerar o convívio e acelerar a democracia racial. Bem, por conta de não se explicar direito, gente como aquele cara feito a canivete, o Demetrio Magnoli, se aproveita e faz uma campanha, já que dura aí 15, 20 anos, contra as cotas, favorecendo o racismo, favorecendo a não aceleração da democracia racial, favorecendo um comportamento de injustiça. Mas ele não é só responsável por isso, ele é responsável também por outras atitudes de direita, mentirosas, sacanas, safadas, típicas de um mau caráter. E hoje, ele fez uma típica dele. Ele veio dizer na Folha de São Paulo que o Lula não se importa com a democracia. Não, pera, gente. Será que eu escutei bem?
o Lula, que foi deputado constituinte, não foi qualquer deputado, ele foi deputado para fazer a Constituição. O Lula, que foi durante 40, 50 anos, ele só fez uma coisa: ser político, ser candidato e favorecer a conversação e a democracia. E mesmo que o Lula não gostasse da democracia, como ele se sai bem na democracia, por que ele não seria democrata? Ele é vencedor em 3 eleições para presidente da República. Se um cara desse não gosta de democracia, ele é um maluco. Como é que você pode não gostar numa coisa onde você participa durante anos e é vencedor? Só tem feedback positivo? Me explica. Me explica. Não tem sentido essa frase. É que o Demetrio Magnoli, ele quer que o Lula se alinhe rapidamente a todos que condenaram a eleição do Maduro. E o Lula resolveu não fazer esse alinhamento. Por quê? Porque o Lula, ele quer, exatamente por ser democrata, se sobressair como uma liderança negociadora. Esse é o objetivo do Lula. Então, o objetivo do Lula, primeiro, é fazer com que o Brasil tenha relações comerciais com todo mundo. Segundo, um objetivo pessoal. Ele quer sobressair, ele quer ter a condição de ser líder negociador. Se ele não quisesse democracia na Venezuela, ele simplesmente aderia ao PT, falaria que a eleição do Maduro está tranquila, mas ele não falou isso. Ele só falou, calma, não tem problema aí. Não tem problema na eleição. Briga sempre vai haver. Aí, né, o Maduro falou, oba, o Lula vai ficar do meu lado, vai fechar. Não. O Lula falou isso e em seguida fala a frase que o Demetrio Magnoli omite, que os outros omitem. Eu quero a ata. Nós, do Brasil, queremos a ata. Você acredita que já inventaram até uma conversa mentirosa, idiota, de que o Lula falou isso e com isso está dando um tempo para o Maduro falsificar as atas. Olha só a que ponto vai. Quer dizer, você pede uma ata e fala, se você não entregar daqui 2 minutos é porque você está falsificando. Se você não entregar daqui 24 horas é porque você está falsificando. Se você não entregar daqui a 48 horas é porque você está falsificando. Você não faz um ultimato desse. Você não põe tempo para essas coisas, porque se você pôr tempo, a hora que o tempo acabar, você vai ter que tomar uma posição. E o Lula não quer tomar uma posição que feche as portas da conversa dele com o Maduro, porque ele já sabe que vai ser ele o negociador. A mesma coisa ele fez com o Putin na guerra da Ucrânia. A mesma coisa ele fez com Israel. Lula procura manter a posição de esquerda, mas ao mesmo tempo ele procura não fechar portas. Aonde ele foi um pouco mais radical, mas assim mesmo não fechou portas, ele deixou o Netanyahu fechar a porta, foi com o problema de Israel. Mas aí não tinha jeito, né? Porque aí era questão de genocídio. Falar que o Netanyahu não é genocida, aí não tem mais conversa mesmo. Ele é. O número de crianças mortas e a guerra. E já está claro que o Netanyahu não quer parar a guerra, porque você veja, né? Quando ele viu que ele começou a eliminar o Hamas, ele tratou de criar um problema com o Hezbollah.
Ele não quer parar a guerra, porque parada a guerra, ele vai ter que sair da condição de primeiro-ministro, porque os israelenses se voltam contra ele. Então, tirado esta questão do Lula foi mais radical porque entra a morte de criança, tanto no caso do Putin quanto no caso da Venezuela, o Lula simplesmente está mantendo o Brasil como aquele que não fecha portas. É importantíssimo isso, não só para a democracia, não só para o Lula, é importante para todos nós. Primeiro, manter os nossos negócios com a Rússia é fundamental na geopolítica do leste. O Brasil não pode cortar canal com Índia, China, Rússia. Não pode. O Brasil não pode ficar ocidentalizado. Porque ocidentalizado, o Brasil não tem voz ativa contra o próprio Estados Unidos para receber favores americanos. Isso aí a gente já discutiu aqui, já conversou, o Lula sabe disso. Os Estados Unidos só atende quem o desafia. Os Estados Unidos não atende quem se alinha. O aliado alinhado, os Estados Unidos não dá bola. Os Estados Unidos dá bola para o aliado desalinhado, aquele que não adere no primeiro momento. Esse os Estados Unidos trata bem. E o Brasil já aprendeu a fazer isso, o Lula já aprendeu a fazer isso. E por outro lado, não dá para fechar portas com países populosos que têm, obviamente, interesse na comercialização. Então, agora, a Venezuela é um caso especial disso daí. Primeiro porque ela tem fronteira com a gente, se você cria problemas ali, se você não participa da pacificação, a pobreza vem para cá, os problemas vêm para cá, as pessoas atravessam. Então tem que criar né? Segundo, a Venezuela deve para o Brasil. O Brasil já fez empréstimo para a Venezuela. Brigar com a Venezuela, brigar com o governo, é não receber. É não receber. O sujeito chega na sua casa e você não tem dinheiro para pagar. Ele fala para você, eu quero receber. Você fala para ele, meu amigo, você tá vendo a minha situação? Eu não tenho como pagar. Você vai ter que negociar. Vamos renegociar a dívida, eu vou pagar para você. Todo banco faz isso, o Brasil faz isso com a Venezuela. Agora, pôr o governo na parede significa simplesmente pedir para o Maduro responder dizendo, chega de Brasil. Não vou pagar, chega de Brasil. Não é interessante. Não é interessante. Agora, Bolívia, Chile, Argentina estão um pouco se lixando para a Venezuela. Não emprestaram dinheiro, não tem nada a ver, né? O Brasil tem. O Brasil tem. Para o Brasil interessa muito, muito manter um canal aberto com a Venezuela. O Demetrio Magnoli finge que não entende isso. E mente. Demetrio Magnoli poderia ir para a cama com Pondé e eles morreriam aos beijos, um lambendo a língua do outro. São iguaizinhos. Agora, o Pondé, ele não conseguiu ir para a Globo. E o Demetrio Magnoli foi. De modo que o Demetrio Magnoli é muito mais suscetível a puxar o saco dos neoliberais, a puxar o saco do jornalismo da Globo, que é anti-Venezuela, que é anti qualquer tipo de governo que por algum momento, certo ou errado, se indispôs com o neoliberalismo. Em outras palavras, Demetrio Magnoli não responde por uma pessoa autônoma,
ele responde como um covarde, um sabujo, um cara que rasteja para poder ficar nos jornais da Globo. E fica. E fica. E assim como ele, tem uma série de outros jornalistas cuja única função é lamber a bunda do patrão. E quando o patrão se nega a deixar ele lamber a bunda, ele lambe a bunda do subpatrão. Quando o subpatrão fala não quero mais, ele lambe a bunda do executivo. E quando o executivo diz que não quer mais, ele lambe a bunda até do câmera. Mas ele lambe a bunda. Porque Demetrio Magnoli só sabe fazer uma coisa na vida: lamber bunda. E se essa bunda tiver um saco no meio, ele abocanha. É só isso que ele sabe fazer. Ele é um puxa-saco. Daqui a pouco a gente volta.